Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer mais uma professora que é nova de FMU, mas que já tem uma trajetória incrível na psicologia, que é a Meline Ortega. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Patrícia Salvaia, do canal ABC da Alma. Eu sou estudante de psicologia da FMU e eu estou entrevistando os professores para que a gente possa conhecer as suas trajetórias, seus interesses e tudo que eles têm para compartilhar com a gente, fora da sala de aula. Então, eu queria agradecer muito a presença da professora Meline. Muito obrigada, Meline, por ter aceitado o convite. Olá, eu que agradeço a oportunidade, o convite, falar um pouco aí com os alunos, enfim, reduzir essa oportunidade de stalkear a gente. Então, eu Exato. agradeço. Porque um dos hobbies dos alunos nas férias é stalkear professor. Eu estou sabendo já disso, estou entendendo as atividades dele. Então, para a gente evitar isso, eu vou te perguntar quem é a Meline. Quem é a Meline? Essa é uma pergunta muito de psicólogo, né? Psicólogo adora quem é você, mas como é isso, quem sou eu? Vou seguir a linha mais assim de apresentação básica, né? Então, eu sou Meline, sou formada em psicologia pela Universidade Estadual de Maringá, então não sou natural de São Paulo, capital. Na verdade, assim, eu sou do interior de São Paulo, e aí fui fazer a minha graduação lá na UEM, né, que eu chamo de UEM, em Maringá. Fiz a graduação em psicologia em Maringá e fiz o mestrado também em psicologia. E aí depois é que eu vim para São Paulo. Então, sou essa pessoa. Em que momento, assim, você descobriu que você queria fazer psicologia? Olha, vou começar então lá da escola. Eu sempre gostei muito, duas áreas eu tinha muita afinidade, que era psicologia e história. Só que aí no campo, né, quando a gente está lá na escola, a gente não entende que algumas coisas elas podem convergir dentro da área. Então eu achava que psicologia era psicologia e história era história. Só que tem coisas muito representativas, porque daí eu entrei na psicologia e fui trabalhar com a história da psicologia. Então eu me encontrei, foi duplamente assim, foi um encontro. Mas eu sempre fui uma pessoa muito, eu não sei, assim, gostei muito sempre de observar as pessoas e aí ir lá, né? Porque hoje eu desconstruo essa ideia com os alunos, que para ser psicólogo tem que ser observador, tem que ser cabo, todas essas coisas a gente discute muito, né, no campo de formação. Mas lá atrás eu achava que essa era uma das características necessárias para fazer psicologia. Mas o que eu mais gostei mesmo era porque tinha essa coisa da filosofia, né? Na UEM eu lembro que já era uma faculdade que eu queria prestar, junto com outras também. Uma das coisas que me chamava a atenção é que a prova específica para quem passava para a segunda etapa era história e filosofia, ou história e biologia, e eu gostava muito dessas coisas. Então, aí comecei a ler e vi que tinha muita coisa de filosofia, que tinha muita coisa de sociologia, que era uma área que eu gostava muito na escola. Aí eu falei, eu vou fazer psico. E eu nunca tive, assim, dúvidas da psicologia. Eu lembro que quando eu entrei, muita gente comigo foi desistindo, assim, né? Que entrou na minha turma, foi desistindo. Mas eu nunca tive esse questionamento, assim, com relação à psicologia. Desde o começo, eu sempre gostei muito. Então, esse foi um Legal. pouquinho do caminho. E aí, claro, o seu mestrado... Desculpa, o seu mestrado você fez logo que você terminou a graduação? Como que foi? Isso, eu estava no quinto ano, e aí antes de terminar o quinto ano, eu já tinha passado no mestrado. Eu fiz a seleção acontecia em outubro, e saía lá para o final de outubro, e eu, assim, quinto ano, vocês vão saber, né? Então, estágio, aquela loucura, e eu falei, gente, não vou dar conta de passar, mas no final das contas dei conta. Então, eu terminei a graduação e já ingressei no mestrado, né? Foi o meu primeiro local, assim, que eu chamo de trabalho, né? Então, foi o primeiro local de trabalho, porque pesquisar é um trabalho também, né? E aí eu fiz o mestrado com bolsa, então dedicação exclusiva na época do mestrado. E aí depois, quando eu terminei, aí eu mudei para São Paulo para trabalhar na área técnica, né? E qual que foi o tema do seu mestrado? Olha, tema do meu mestrado, para falar do meu mestrado, preciso falar um pouco da. Eu já trabalhava, no terceiro ano da graduação, eu conheci uma professora
que estava com vaga aberta para iniciação científica. E aí, ela está com vaga aberta para iniciação científica, e eu fui muito pelo mesmo caminho que os alunos vão. Quero fazer pesquisa, pode ser legal. Eu tenho uma coisa, Patrícia, que eu falo muito nos meus alunos, assim, eles escutam eu falar isso todo semestre, que é assim, a graduação, ela é um período que permite você conhecer tudo, conhecer todas as abordagens, conhecer todas as áreas. Você não tem esse compromisso, assim, agora eu sou formada, eu trabalho nessa área, então eu vou fazer uma especialização nessa área. Então, eu transitei muito. Tinha grupo de comportamental esse semestre. Eu ia fazer parte do grupo de comportamental no primeiro semestre. Tá bom. Aí depois psicanálise. E aí, isso, inclusive, assim, contribuiu muito para a minha escolha, né? Com a área que eu trabalho e tudo mais. E aí, nessas andanças de grupo de estudo, falaram, olha, tem uma professora que está com uma vaga aberta para iniciação científica, e ela trabalha com eugenia e higiene mental, que é uma área da história da psicologia. Então, eu fui para uma entrevista com ela, e aí ela falou, eu tenho uma vaga, mas assim, você gostaria de pesquisar alguma coisa específica? E eu fui ler um pouco o que ela trabalhava, com o que ela trabalhava, gostei muito, fiz um projeto, e aí depois que eu fiz a primeira iniciação científica, eu nunca mais parei. Eu fiz uma, fiz duas, fiz a terceira, e aí o mestrado foi nessa linha. Então, eu comecei a trabalhar com ela a temática da eugenia. E aí, claro, nas iniciações científicas, eu pesquisava muito assim, a eugenia e a relação com a psicologia. Então, primeira pesquisa eu fiz com relação à política de planejamento familiar, então, que é uma área onde o psicólogo trabalha também, né, na área da saúde, então, eu discuti um pouco. Depois, a segunda pesquisa, eu fiz com a eugenia no Brasil e a relação da eugenia com os países ibéricos, que essa pesquisa, depois eu conto, mas ela foi feita também uma parte no intercâmbio que eu fiz na graduação. Até isso eu dei conta de fazer, são danças eu fui parar fora da faculdade. E aí eu fui amadurecendo essa ideia, e aí no mestrado eu quis estudar a relação mesmo entre psicologia e eugenia. Então eu estudei 2 obras de um autor que é muito conhecido no campo da eugenia, e aí eu entrei mais na área da história da psicologia, no desenvolvimento da psicologia no Brasil, e aí meu mestrado foi neste campo, assim, como a psicologia se desenvolveu no Brasil, como ela se tornou ciência, e aí eu faço esse debate histórico, filosófico da psicologia. Mas é basicamente isso, resumindo. Legal. Se os alunos quiserem ler a sua tese, ela está disponível? Está disponível. Se quiserem uma versão mais resumida, tem um artigo e tem a dissertação no site do grupo de estudos, porque essa minha orientadora, Maria Lúcia, a gente tem um site, um grupo de pesquisas que tem um site. Então, lá tem todos as teses e as dissertações dos pesquisadores, né? Então, a minha dissertação está lá no site, é só entrar, eu posso passar aqui para vocês o link, e aí quem quiser acessar, está lá o material. Tá bom. A gente deixa na descrição do vídeo. Aí eu passo para vocês. E aí, terminando o mestrado, você já veio para São Paulo? Isso, terminei o mestrado, aí dei um tempinho, né, para me localizar, essa saída de Maringá, porque eu acabei morando 8 anos em Maringá, então precisei, né, não romper vínculos, mas me distanciar dos vínculos, das minhas amigas, dos amigos, tudo. A própria Maria Lúcia, que foi alguém que eu trabalhei 5 anos, 6 anos antes de sair, né, de Maringá, e aí eu vim para São Paulo, e aí em São Paulo eu comecei a trabalhar. A princípio, eu comecei dando aula numa faculdade também, em Guarulhos, como professora convidada, e logo em seguida eu comecei a trabalhar na área de assistência social, que era a área que eu estava buscando, né, trabalho, que é uma área que eu gosto muito também. E aí, em São Paulo, eu trabalhei no serviço de acolhimento, né, institucional, crianças e adolescentes, e era uma casa de acolhimento específica para meninas, então não era mista, né? Então era só para meninas, e aí trabalhei um tempo nesse serviço, e logo depois me desliguei, e aí entrei na FMU, comecei a trabalhar com docência, que é a parte que eu gosto muito também, né? E qual que é a abordagem teórica que você usava nesse seu trabalho? Olha, eu trabalho muito com a sociohistórica, né? Com a psicologia sociohistórica. Então, a noção do ser humano, né, baseada na psicologia sociohistórica.
Mas eu brinco muito com os alunos, isso também é uma pergunta que sempre rola, assim, porque como eu trabalho com a história da psicologia, eu trabalho muito com as discussões do que é a história, para poder falar como é a história da psicologia. Então, eu também trabalho muito com autores da história. Aí, às vezes, vamos falar, professora, o que a gente lê para saber? Então, aí eu, às vezes, indico historiador, ao invés de indicar psicólogo, porque eu trabalho muito com essa parte do desenvolvimento da ciência, né, da história da ciência no Brasil. Então, aí eu preciso transitar muito no campo dos historiadores brasileiros, né, o que eles falavam nessa época, discutir também economia, desenvolvimento econômico do Brasil, então eu também tenho os autores do campo da história, que eu trabalho muito. Mas da psicologia, a psicologia sócio-histórica. Legal. E aí, desse trabalho, você foi para a FMU? Eu estava lá no serviço de acolhimento, e aí, né, mandei currículo também para a FMU, porque queria voltar para a docência, porque eu gosto muito, sempre gostei muito da docência. Na verdade, eu falo sempre porque, assim, eu cheguei em São Paulo e trabalhei nessa faculdade, embora fosse, assim, eu dava alguns módulos, então eu trabalhava como professora convidada, né? Mas quando eu fiz no mestrado o estágio de docência, porque a gente tem no mestrado uma parte que é o estágio de docência, e aí lá eu já falei, nossa, é isso mesmo que eu quero fazer, assim, é o que eu gosto de fazer. E aí eu vi que eu gostava muito da área de docência, assim, gostei muito de dar as duas disciplinas, eu dei duas disciplinas no mestrado, e aí gostei demais, então acabei, né, rolou uma oportunidade de trabalho na área técnica, e aí eu fui trabalhar como psicóloga, mas aí sempre ficou essa coisa, eu quero voltar para a docência, então logo depois eu saí e entrei na FMU para começar a trabalhar como professora. E quais disciplinas que você leciona? Olha, eu entrei na FMU trabalhando com introdução à psicologia e técnicas de pesquisa, que é uma. Você deve ter tido técnicas de pesquisa. Você estava no sexto semestre? Então você... Eu estou indo para o sexto agora. Está indo para o Eu sexto. vou ter Então, agora. técnicas de pesquisa, que é uma metodologia de pesquisa mais avançada. Então, né, a gente, na verdade, na metodologia, os alunos, as alunas trabalham fundamentos, né, então, um manual mais da pesquisa, e na técnica de pesquisa, vocês desenvolvem uma mini pesquisa, né, então, o que é fazer, como escrever a introdução, enfim, então, eu vou orientando também nessa parte, né, então, eu explico, retomo algumas coisas da metodologia e trabalho técnicas de pesquisa, e o desenvolvimento da pesquisa. E a disciplina de introdução, que é uma disciplina com uma carga horária alta, né? São duas vezes na dias na semana, semana, né? 2 dias na semana. Então, eu acabo assumindo mais introdução à psicologia. Esse semestre agora, eu fiquei só com introdução. Fiquei com muitas turmas de introdução, todas não, porque são várias turmas, né? Mas eu fiquei com várias turmas de introdução, que acaba sendo a área que eu tenho, né? Mais afinidade, assim, por Que é conta do história, mestrado. né? Que é a história. Então, aí eu acabo assumindo mais turmas mesmo, né? E eu gosto muito também de dar aula para o primeiro semestre. Gostei muito quando entrei de dar aula para o sexto semestre, porque os alunos, né, já estão no sexto semestre, então a conversa é outra, né, é outra, diferente de quem está chegando, assim, né, que tem mais empolgação. Mas, em contrapartida, você também trabalhar com o primeiro semestre é esse momento que eu acho muito importante, que é onde você vai derrubando as barreiras do conhecimento do senso comum e construindo, né, colocando os alicerces do conhecimento científico. Então, é mais trabalhoso, mas também é mais interessante. Você lida com outro tipo de pergunta, com outro tipo de questionamento com relação à faculdade. O sexto, você trabalha mais, né? A galera já está indo para o final, então é diferente, né? Me veio uma curiosidade agora. Para técnicas de pesquisa, a bibliografia, ela é puramente técnica ou tem algo um pouco mais, sei lá, diferente? Não, Bom, eu trabalhei assim. Primeiro, uma discussão do que é ciência, por que a gente faz ciência, né? Eu falo que até muitas vezes a disciplina de metodologia, a disciplina de técnicas, o pessoal fala, vai aprender a fazer pesquisa, mas por que a gente faz pesquisa? Então, eu trabalhei as discussões que eram feitas dentro da psicologia, no campo da ciência, o que a psicologia tem se dedicado, né? Quais temas a psicologia tem se dedicado, por que nós estudamos e fazemos ciência, então, conhecimento científico, historicamente, como ele se transforma. Trabalhei ética em pesquisa, trabalhei... Essa parte eu não considero como técnica, mas, assim,
não sei qual é a percepção dos alunos, mas eu trabalhei plágio, direitos autorais, então, assim, até lei eu trabalhei com os alunos, porque eu falei, a gente tem o mundo da internet, a gente vai pegando as coisas, e existe, né, um código aqui, e aí, inclusive, a lei dos direitos autorais, que prevê, você pode até ser preso por conta, né, se você comete algum crime de direitos autorais, então eu explico tudo isso, mas tem a parte técnica, né, que eu explico o que vai em cada item, como é que a gente faz a pesquisa e a parte de orientação, assim. Então, eu faço mini supervisões com os alunos, então, divido em grupo, e aí eu vou dando supervisão do desenvolvimento da pesquisa. Eu deixo bem livre, então, os alunos escolhem, o grupo escolhe o que é que eles gostariam de pesquisar. É muito interessante, assim, porque daí chegam umas ideias, professor, eu quero fazer isso, isso e isso. Não, isso aqui não dá para esse tempo da disciplina, isso aqui é uma tese de doutorado, a gente não tem tempo para fazer tudo isso. Aí a gente vai, né, fazendo alguns recortes e desenvolve uma pesquisa. A ideia é que vocês possam pegar gosto pela pesquisa. Essa é a ideia, né? Então a gente trabalha é um desafio, né? Te deram um grande desafio. Eu acho um desafio, assim, porque existe, né, essa compreensão, assim, de que pesquisa é algo que, o psicólogo quase não faz pesquisa, ou se afasta dessa discussão de pesquisa, mas eu tento o máximo que eu posso, espero, né, ter conseguir outras vezes também, despertar esse interesse, assim, dos alunos pela pesquisa, porque é algo super importante, e para a gente estar aqui hoje falando de psicologia, tem que ter pesquisa em psicologia, né? Então, eu gosto quando os alunos se interessam. E como é a Meline como professora, então? Ixi. É duro, porque eu vou falar do que eu acho que eu sou, mas eu não sei se Se é a percepção dos alunos. Oi? Se é essa percepção dos alunos, é isso? Olha, o que eu escuto os alunos falarem? Vou me basear no que os alunos... Vamos fazer duas etapas. O que eu acho que eu sou e o que eu escuto deles, Então... né? Eu acho que eu sou uma professora que gosta muito de dar aula mesmo, assim, então eu tenho uma relação muito boa com os meus alunos, sou muito próxima dos meus alunos, ou pelo menos tento estar muito próxima dos meus alunos. Claro que existe, né, uma relação construída profissionalmente, professor-aluno, mas Meline, tenho uma visão de que não sou uma professora que estabelece muito, assim, essa coisa de poder mesmo, né? Então, assim, de construção, você está num curso de psicologia, os alunos passam por questões particulares, você precisa estar atento a isso, você precisa, né, como está essa trajetória, como é o processo de formação deles. Então, eu penso que eu sou uma pessoa que é ligada a isso, né, e que gosta muito de dar aula. E eu também me acho uma pessoa muito rígida dando aula. Porque não é fácil, aí agora entra a segunda etapa, os alunos falam que não é fácil me dobrar, os alunos falam, não é fácil dobrar Meline, que eu sou muito atenta, né, a essas coisas que não colam, assim, de trabalho, essas coisas, então eles falam assim, a gente gosta muito dela, mas ela é muito rígida, mas é uma rígida boa, porque ela cobra, mas na mesma medida que cobra, também devolve, ensina. Então, os alunos, né, acabam me dando esse feedback. E eu sempre trabalho com feedback no final da disciplina, peço feedback, sou muito, muito aberta, assim, à crítica, claro, quando bem feita, quando colocada de uma forma, né, porque às vezes as pessoas podem confundir, né, a abertura crítica, mas eu sou super aberta, assim, olha, professora, não tá rolando desse jeito, vamos trocar? Vamos, porque eu trabalho muito com o conceito que eu trabalho na relação. Então, 50% é o que eu preparo, leio, estudo ao longo desses tempos, mas também para preparar a aula. O restante acontece na relação. Então, às vezes eu entro com um roteiro de aula para dar aula, né, com uma aula ali preparada, mas às vezes surge uma pergunta e eu passo a aula inteira discutindo aquilo, né? A relação com os alunos, às vezes tem turma que é muito, então existe uma parte que a gente se prepara, outra parte que acontece ali, né? E uma coisa que os alunos falam também é que eu não sou muito tecnológica. Então, assim, eu sou uma professora de lousa, os alunos me caracterizam assim também. A menina é uma professora de lousa. Eu dou aula de slide, porque eu gosto de agradar, né? Eu gosto de fazer o 50-50.
Mas eu trago para a sala de aula muito do que foi a minha formação, e eu acho assim que quando você copia e você anota e desenvolve os pontos, eu consigo ter mais a concentração dos alunos. É claro que eu também faço uso do recurso tecnológico, porque isso está aí para a gente, né, é super importante, para a gente passar vídeo, para poder, enfim, discutir, documentário, essas coisas. Mas o ponto onde você coloca o ponto ali e discute em cima, que os alunos vão exercitando, né, a ideia, o que eles estão entendendo, então rola muito isso na sala, assim, professora, eu estou anotando aqui, eu não sei se é isso que eu estou entendendo, você pode repetir ou ler para mim o que está anotando, para a gente ir treinando essa escrita mesmo, né? Principalmente no primeiro semestre, que você está treinando a escrita da faculdade, então é uma outra coisa. Então, os alunos também brincam que eu não sou muito tecnológica, que eu sou uma professora meio de lousa. Legal. E hoje você, além de dar aulas, você trabalha com clínica? Você faz algum outro trabalho assim? Não. Hoje eu estou trabalhando como professora, única exclusivamente, depois que eu saí da área da assistência social e eu entrei na FMU, aí acabei ficando na docência. Não vou falar só na docência, porque isso não é só, mas nunca, né? Então, eu estou na docência hoje. E trabalho, assim, com pesquisa, né? Então, eu continuo vinculada ao grupo de pesquisas, de estudo lá de Maringá também, então, porque não é algo que você não precisa estar em Maringá, né? Você precisa produzir e continuar produzindo na área. Então, eu também atuo no grupo, com produção acadêmica, enfim. Então, hoje eu não estou mais na área da assistência. Legal, então você está bem focada na docência. Estou bem focada na docência, que é o que Então eu você gosto. deve ter muitos conselhos para os alunos. De tudo. Você está na FMU faz um ano, mais ou menos, Um né? ano. Fez um ano recentemente. Então, que leitura que você faz e o que você acha que a gente precisa estar, sei lá, de repente corrigir um trajeto? O que você tem de conselhos para a Vamos lá. gente? Eu costumo falar para os alunos muito assim que é preciso ler muito. E, inclusive, ler coisas que não são só da psicologia, né? Porque tem muita coisa que ensina a psicologia, é uma área específica, trabalha né, com assuntos específicos, mas para a gente se formar em psicologia, a gente precisa ter uma relação, né, com outras áreas também. Então, uma coisa que eu sempre digo para os alunos, leiam, vocês precisam ler. E aí, ler literatura também, né? Tem uma coisa que eu cobro assim, eu falo cobro, mas eu sempre falo, né? Não é bem uma cobrança para os alunos. A gente pode entender muito sobre a história do Brasil quando a gente lê Jorge Amado, Capitães da Areia, né? Qual é a percepção que você tem de infância, mas isso precisa ler, né? Precisa ler história, precisa ler, não pode ficar só focado ali nessa coisa da psicologia. Claro, temos que saber de psicologia, temos que ler autores da psicologia, referências técnicas, né? Coisas relacionadas à profissão, mas eu digo que ler outras coisas é muito importante para a gente conseguir localizar a nossa profissão socialmente, né? Se a gente não entende de outros assuntos, como é que a gente vai discutir e vai entender, que é uma coisa que eu falo muito, por que o psicólogo está sendo chamado nessa sociedade? A nossa função social, ela muda muito ao longo dos tempos. Se a gente não entende o mundo, né, como é que a gente entende? A gente, lendo. E aí, para o campo da formação, uma coisa que eu também falo muito é a escrita, né? Então, treinar, procurar mesmo, fazer uma iniciação científica, eu acho isso super importante. A FMU tem, né, um programa de iniciação científica, eu acho super rico a oportunidade e faço a defesa, assim, não faz iniciação científica só quem quer pesquisar para fazer mestrado, doutorado, ser pesquisador. Faz iniciação científica o aluno que quer desenvolver a escrita, porque a escrita de um profissional é diferente de uma escrita nossa, né, no dia a dia. Então, faz uma iniciação científica o aluno, né, ou a aluna que quer desenvolver a escrita, que quer estudar, às vezes, especificamente um tema, não precisa ser, não precisa fazer 3, 4, 5 iniciações científicas, faz uma, né, tem essa oportunidade de ler, de discutir um determinado assunto. Então, é uma dica. A dica da iniciação científica é uma dica que eu sempre dou, assim, porque eu acho muito importante para os alunos, para as alunas. E você tem orientado iniciação científica? Algum aluno já te procurou? Tenho. Alguns alunos me procuraram no começo do ano, e eu fiz, né, a gente vai trabalhando com afinidade de temas, enfim. Então, eu estou atualmente com 2 alunas de iniciação científica, e
né, vou abrir vaga para o próximo semestre, porque começa sempre no começo do ano, né? Então, aí o próximo semestre eu termino essas que estão comigo e aí vou abrir vaga para o próximo semestre. Mas eu oriento também, gosto muito de orientar a iniciação científica. Justamente porque eu acho, né, muito importante para os alunos e para as alunas. Legal. E como que você vê o seu futuro na psicologia? Tem um doutorado aí em mente? Tem o doutorado, com certeza. É um objetivo, assim, para poder continuar estudando. Claro, né, que doutorado são 4 anos, então... mas eu acho que eu tenho já... Você perguntou do futuro, né? Eu acho que eu tenho delimitado mesmo a minha área dentro da psicologia, que é uma discussão dela como ciência e profissão no Brasil. Então, isso me deixa mais tranquila para seguir para o doutorado, para estudar especificamente esse tema, fazer uma discussão a respeito disso. Então, o meu futuro é trabalhar com isso, é discutir essas coisas, é poder problematizar com os alunos o que é essa profissão, né? Por que ela existe, qual que é a função dela, isso é uma coisa que eu gosto muito. E que, no meu entendimento, muitas vezes não passa meio batido, assim, né? Qual é a função da profissão. Então, quanto mais eu estudo isso, mais eu faço a defesa, mais eu quero continuar discutindo. Então, eu me vejo discutindo essas coisas. Legal. E eu acho que a gente não chegou a comentar sobre o seu intercâmbio, né? Falei do intercâmbio. Então, o intercâmbio surgiu nessas andanças da faculdade, né? Porque aí o que aconteceu? A UEM oferecia um programa com bolsa para os alunos fazerem um semestre lá em alguma faculdade que tinha convênio com a UEM, né? E aí eu trabalhava já com a Lúcia, já tinha feito uma pesquisa, então eu me candidatei e fui aprovada. Consegui uma bolsa para poder fazer um intercâmbio na universidade em Granada, na Espanha. A princípio por 6 meses. E aí o que era para ser? Porque você vai para fazer faz o semestre lá, né? Então depois você volta e pede equivalência nas disciplinas. E aí, mas o que era para ser só uma instância acadêmica, assim, né, que a gente vai para fazer as disciplinas no curso de psicologia, acabou virando também uma pesquisa, porque eu estava trabalhando com a Lúcia na época, e eu estava fazendo uma iniciação científica, e na UEM, o edital para a seleção de iniciação científica, ele começa em agosto. Então, eu tinha acabado de começar, eu comecei a segunda pesquisa, eu comecei em agosto, e aí, quando foi em outubro, eu fiz a seleção, passei, e aí eu falei para a Lúcia, e aí, o que a gente faz, né? Ela falou, então você vai, e a gente continua desenvolvendo, e, né, eu tinha começado uma pesquisa mais sobre a história da eugenia, e como eu estava lá, daí eu fui juntando com a questão da eugenia na Espanha e em Portugal. Então, aí eu morei lá na Espanha fazendo psicologia. Aí, a bolsa era para um semestre, enfim. E aí, depois, acabou que eu consegui ficar 1 ano. Eu consegui estender essa estadia, e aí eu fiquei 1 ano lá. E nesse segundo semestre que eu morei na Espanha, eu fiz ciências políticas, porque eu gostava muito dessa discussão, e aí eu né, estava na psicologia, mas fui fazer também ciências políticas. Lá eles chamam, aqui é o equivalente a ciências sociais, né, mas lá na Espanha eles chamam de ciências políticas. Não fiz o curso todo, fiz algumas disciplinas, e aí engatei uma outra pesquisa. Aí, estando lá, a Lúcia me dava um suporte, mas aí comecei também a fazer outra pesquisa, e aí com o professor de lá. Então, assim, foi um período muito, muito rico, assim, né? Primeiro por morar e aprender, e isso eu considero que tem um papel muito importante, assim, para a minha formação, não só porque fui morar na Espanha e estudar psicologia. Foi depois de morar na Espanha, na verdade foi morando na Espanha, que eu me conectei com essa coisa da psicologia latino-americana. Que eu comecei a entender mesmo, eu estava na época no terceiro para o 4º ano, né? Então, lá eu comecei a entender que eu queria fazer a discussão da psicologia na América Latina. Porque, claro, é uma experiência muito rica, você discutir a psicologia na Europa, você entender
mas aquilo eu comecei a juntar mesmo com a nossa formação, o que a gente aprende, né, quais são as especificidades do Brasil, quais são as especificidades dos países na América Latina, como a psicologia se insere nessa discussão. E aí eu comecei a falar, não, acho que o meu negócio é estudar mesmo a função social, o compromisso, né, dessa ciência. E aí eu voltei, foi muito importante, assim. E aí fiz ciências políticas, né, lá, e aí eu voltei e falei, não, meu negócio é a história mesmo da psicologia para poder brigar por essa área, defender e localizar aqui na América Latina mesmo, né? Que é uma área, uma ciência que estabelece de fato, ela não é universal, ela é universal do ponto de vista, né, científico, epistemológico, mas ela tem uma relação direta com o seu povo, né, com as questões do seu povo. Então, isso me colocou muito ligada nas questões da América Latina. E aí eu voltei mais segura do que eu queria estudar, sabe? Legal. Eu acho bem importante que você tenha comentado todo o valor que esse intercâmbio tem para você. Porque a FMU também tem um programa de intercâmbio, em parceria com o Santander. Eu fiz intercâmbio semestre passado, eu fui para Portugal. Ah, legal. Onde você morou? Em Porto. Eu fiz Universidade de Porto. Legal, legal. E eu já conversei com a Fernanda que a gente precisa divulgar mais que existe essa possibilidade na FMU e que os alunos que têm condições devem tentar ir. Porque é muito enriquecedor, né? É incrível como você foi para lá e você voltou muito mais fortalecida naquilo que você já acreditava. Então, essas experiências são muito importantes, né? Sim, o Santander tem um programa de bolsas muito interessante. Na época tinha também, na época quando eu fui fazer, tinha do Santander, e aí tinha os convênios, enfim. Mas esses cursos, essa oportunidade, nossa, a gente amadurece tanto, assim, sabe, como estudante mesmo. Como, né, você pode também contar, a gente faz você conta também a sua experiência, né? Eu achei também muito rico, né? E uma das coisas que eu gostei bastante é que estando ali na Europa, é tudo muito perto. Então eu fiquei lá um semestre, mas nós tivemos vários professores. Eu tive professor que veio da Inglaterra para dar palestra, professor que veio da Espanha, professor que veio de vários países. Então lá facilita muito isso, né? O contato. E aí você vê o que você quer e você vê o que você não quer. Eu acho muito rica essa experiência. As diferenças de cultura, né? Então, isso que você está comentando, que você é muito próximo dos alunos. Na psico, lá eu vi também, que os professores eram mais abertos. Mas eu fiz uma disciplina em letras. Legal. Fiz uma disciplina em letras porque eu gosto de psicologia analítica, então eu queria estudar essa questão do Egito e tudo mais, né? E os professores na faculdade de letras, eles são muito mais formais. Então, os professores vão de terno e gravata para dar aula, você não pode falar você, é sempre professor, né? Então, culturalmente, você percebe as diferenças. Isso muda, transforma muito a gente. Né? Quando você sai do seu lugar, sai da sua zona de conforto, você conhece uma outra realidade, você se coloca no lugar do outro, você entende melhor o mundo. Então, eu acho muito importante fazer um intercâmbio assim. Eu acho que você ter a oportunidade de um intercâmbio é importante, né? Mas o intercâmbio que você estuda também em outra faculdade, você volta pensando a sua profissão, né, de uma outra forma, assim. Então, eu lembro que era muito assim. Eu sempre fui, né, muito de debater, porque eu gosto do debate, mas não para brigar, eu gosto do debate porque eu acho ele rico, acho ele importante. E aí eu fazia psicologia social, era uma das disciplinas que eu fazia. E aí, professor, então, mas a gente fala, lá na América Latina, a gente trabalha, porque é diferente. E eu acho que a gente tem que colocar essa posição assim, veja, existem outras discussões, sabe? Existem outras formas de ver a psicologia, nós somos um povo que também debate, que também vai discutir essas coisas, assim, de uma outra forma. Então, às vezes, eu problematizava e falava, olha, mais ou menos, isso não pode ser aplicado dessa forma na América Latina, porque nós temos as especificidades. Ah, mas como assim? Então, assim, eu adorava esses debates. Tanto que depois eu fui para ciências políticas, né, para poder entender melhor, assim. Então, eu acho super importante. E somo aí com você dessa ideia de divulgar, porque é uma coisa que, se o aluno tem a oportunidade de bolsa, que a gente sabe que não é uma coisa, eu fui com bolsa, né? Não é uma coisa assim, vamos e, né, só alegria. A gente tem que ter
né, um investimento para poder ir também, porque senão não dá para bancar. Ainda mais agora o Euro 6, né? Isso, então tem que ter esse investimento. E também porque a gente vai para poder trazer conhecimento para o Brasil, enfim, para poder estudar. Então, a gente tem que conhecer quais são as bolsas, as oportunidades, os financiamentos para a gente poder ir. Então, é importante. A gente poderia até pensar numa forma de divulgar isso, né, Patrícia, para os alunos conhecerem, quem tiver interesse em fazer. É super importante. O Santander continua com seus editais, tem para a Espanha, tem para a China, tem em Portugal, tem na América Latina. Né? Tem no Chile. Então, vários. Então, foi uma oportunidade muito, muito importante, sim. Muito bom. E algo mais que você gostaria de compartilhar e que eu não perguntei? Ixi, acho que... Você ficou pensando, eu preciso falar tal coisa. a gente tinha falado da área, né, de atuação, então contei um pouco da área que eu trabalhei. A gente tinha falado, para não deixar esquecer de falar da importância da pesquisa, então eu acabei falando. Não sei, eu acho que é isso, assim, se eu entrasse em outras coisas, eu falaria muito sobre a importância, essa coisa que eu sempre falo para os alunos, assim, né, de conhecer as oportunidades que a faculdade dá, assim, para vocês, sabe? Sem essa preocupação de, é óbvio que escolher uma abordagem teórica é super importante, mas como eu digo isso porque, eu trabalho com o primeiro semestre, então, assim, essa preocupação de preciso escolher uma abordagem e já quer fazer isso logo no começo, quer escolher a abordagem no começo. Veja, o mundo, né, do trabalho, o mundo profissional vai cobrar de você uma abordagem, vai cobrar de você um direcionamento, você tem que ter, mas isso na formação, ela não é o carro-chefe da discussão, né, os alunos precisam conhecer as coisas para poder discutir, para poder entender, então eu sempre falo muito isso, assim, relaxa, vai fazendo as coisas, vai frequentar grupo de estudos, né, vai fazer pesquisa, leia as diversas abordagens, as diversas teorias para vocês saberem criticar, porque senão a gente escolhe uma, vai só naquilo e depois não consegue. Então, assim, você falou de conselho, né, em uma das coisas, e aí eu volto nisso. O tanto que foi importante, por exemplo, eu já fiz disciplina em curso de História, eu já fiz uma parte da minha formação em Ciências Políticas, então, tem alunas que até perguntam assim para mim, professor, mas você é historiadora ou você é psicóloga? E aí isso volta no que você me perguntou, assim, o que você vê para o futuro? Eu me vejo cada vez mais inserida na história da psicologia e defendendo a importância da história da psicologia, sabe? Não é porque eu estudo isso que eu falo e que, né? Mas é porque eu, como professora, e quando também fui aluna, eu sinto muito esse corte, assim. Então, você trabalha a história, discute, os alunos pegam, e depois é como se aquilo não tivesse mais. Acho que você pode até, né, falar disso como aluna. É como se aquilo não tivesse mais parte da sua trajetória. Qual é o papel? Os alunos falam, professor, para que tudo isso? Para que essa história de filosofia, de história para cima e para baixo? Para que a gente vai, né? E aí eu falo, cuidado com essa preocupação extrema só com como aplica isso. Antes de como aplicar um teste, uma teoria, ou, né, um conhecimento da psicologia como um todo, a gente precisa pensar por que aplica. Por que a gente é chamado para ser psicólogo em determinados lugares, a gente tem que dar resposta. Vocês não saem dando resposta se vocês não souberem pensar por que vocês têm que, né, por que a gente tem que responder aquilo. Por que a sociedade está entendendo que o psicólogo tem que responder isso. E isso a gente só entende quando a gente conhece a história da ciência. A gente vai fazendo crítica à profissão, e aí, assim, isso também é uma outra coisa que eu falo muito, né? Fazer crítica à profissão não é abandonar a profissão, não é abandonar a história dela, mas é entender a história dela, entender que ela se localiza, ela vai responder algumas coisas, e ela vai, em outros momentos, ser chamada para outras coisas, né? A gente está numa pandemia. Como a psicologia tem se posicionado frente a isso, né? Então, a gente precisa entender como ela se posicionou. E aí está a importância da história. Então, eu defendo muito isso, assim. E aí, os alunos, às vezes, até brincam, né? Nossa, mas é tanta história. E aí, eu falo, sim, vai ter. Depois vocês vão ver mais coisas de psicologia. Mas, assim, agora vai ver história, sim, que é importante, né? Sim. Então, até para contextualizar, né? Às vezes você vê um autor e se você estuda só as abordagens separadas, você nem sabe que aquele autor viveu na mesma época que um outro. E isso é muito importante.
né? Porque eles foram influenciados pelos mesmos filósofos, pela mesma situação histórica, pelo mesmo momento histórico, né? E cada um pensou uma solução diferente. Isso é importante para a gente entender até as abordagens. O quanto aquela teoria muitas vezes é a expressão de um tempo histórico. Então, sim, você tem aquele psicólogo, aquela psicóloga pensando daquela forma, porque existe uma demanda real posta para eles, né? Quando eu trabalho, por exemplo, o Wundt, que é o desenvolvimento da psicologia, eu falo para os alunos, eu falo, não tem como trabalhar isso sem trabalhar o que está acontecendo na Alemanha, uma ciência não surge assim, né? Então, no Brasil, por que vai acontecer? Então, é uma coisa que eu defendo muito, que eu bato muito na tecla, né? Mas de coisas, assim, de stalkeada, eu já não sei, são coisas... Porque senão vão falar assim, a Meline fez da entrevista uma live para defender e explicar a história da psicologia. E a ideia era derrubar né, as curiosidades. Então, não sei mais o que dá para falar. Não, os alunos vão querer saber qual é seu signo. Ai, meu signo. Eu sou pisciana. Ah, pisciana. Eu tô brincando, mas isso é sério, né? A gente brinca que fala, não pode, mas no fundo todo mundo acaba perguntando, mas qual que é o signo? Não, muito, eu tô assim, porque... E aí, tem aluno que fala isso pra mim, assim, professora, você é pisciana? Eu falo, sou, por quê? Nossa, eu sabia. Eu tinha certeza que era, por causa disso, disso, disso. Eu fico, mas gente, não, né? Então, eu sou pisciana, isso. tem essa característica. Mas, não sei, Patrícia. Eu acho que é isso, né? Saber qual é os teus referenciais, quais são os teus interesses, até os alunos que estão pensando em fazer iniciação, então, que tipo de iniciação você gosta de orientar. Eu acho que está bem respondido, Meline. Acho que a questão da iniciação, né? Fica nessas duas áreas, assim, né? Eu trabalhei como técnica, então, na área da assistência social, nas políticas de assistência social como psicóloga. Então, as alunas que gostam dessa área, eu oriento, faço essa discussão. E a parte da história da psicologia, né, da função social da psicologia, do compromisso social da psicologia, tudo isso, né, eu tenho trabalhado muito com a discussão também, porque a eugenia tem uma relação com a questão da raça, né? Então, eu também faço essa discussão, né, de uma psicologia na luta, né, contra o racismo. Então, essas coisas a gente... São várias. Aí depende muito. Eu falo para o aluno assim, eu tenho um guarda-chuva, mas a paixão tem que vir de você. Então, eu sou muito, muito livre, assim, para isso. A gente vai delimitar um tema, eu vou orientar, tal. Mas eu falo assim, você que tem que ter essa coisa de, eu quero fazer isso, eu quero pesquisar isso e né, ter essa motivação. Então, eu deixo livre para escolher. Se é algo muito fora, daí eu falo, então, aí eu vou, né, vou te indicar um professor que trabalha, uma professora que trabalha com isso. Mas eu sou bem aberta para a iniciação, assim. Então, tá bom. Então, se você não tiver nenhuma mensagem final... Mensagem final? O que a gente pode... Como é que as professoras têm finalizado? Das formas mais variadas. Ixi, é recado para quem está entrando, é recado para quem vai talvez ter aula comigo. Pode ser, você é professora de primeiro, legal. Então. Recado para quem está entrando, eu acho que é falar muito assim, venham calmos, venham né, abertos à crítica, à discussão, porque eu acho que isso é super importante. E para quem vai ter aula comigo, acho que é falar também um pouco assim, venham preparados para ler, para discutir, porque para uma cobrança, né? Mas assim, tirando a parte da sala de aula, acho que meu recado para os alunos é sempre assim, se mantenham serenos e serenas para as coisas, tenham calma para fazer as coisas que vocês pensam, assim, porque ter calma, paciência para as coisas, para o tempo histórico da gente é uma coisa difícil nos tempos de hoje, assim, né? Então, a gente tem tido muita ansiedade, então eu sempre me coloco muito lado a lado ali dos alunos, então peço para os alunos se respeitarem sempre, respeitarem, né, as demandas, os desejos, aquilo que caminha com eles. Então, acho que o meu recado seria esse. E se conhecer, sabe? Trabalhar muito o processo de autoconhecimento, porque eu acho isso super importante, assim, super importante mesmo. E estar aberto, acho que para fechar mesmo,
estar aberto às críticas que a psicologia recebe e saber fazer crítica à psicologia. Acho que esse é meu, sei lá, meu recado sempre clichê, assim, estar aberto, porque a gente precisa fazer a crítica à profissão. Isso é uma forma de gostar dela, né? A gente precisa romper com essa ideia de estou criticando a profissão porque... Não, eu estou criticando justamente porque eu gosto da profissão, né? Então, acho que a gente precisa saber fazer isso, assim, defender, mas saber criticar, saber entender os pontos que a psicologia precisa avançar, que ela precisa se desenvolver, que ela precisa... Então, esse é o meu recado. Tá ótimo, maravilha. Certo? Certo, então eu queria te agradecer mais uma vez, Meline, pela entrevista, por tudo que Imagina. você compartilhou, por toda a sua dedicação à psicologia e aos alunos. Eu que agradeço a oportunidade de conhecer você também, né? Quem sabe você não tem aula comigo, então... Quem sabe agora no sexto já. Então, agradeço a oportunidade e sempre que precisarem de alguma coisa, os alunos, enfim, podem contar comigo e me acionar. Fico muito contente. Tá ótimo. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo. Bom, seja muito bem-vinda, professora Meline. E você, se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta e compartilhe. Um beijo e até a próxima.